Explorando raízes sagradas. Introdução às religiões de matriz africana. Bem-vindos, amantes da cultura e espiritualidade. Hoje, embarcaremos numa fascinante jornada para desvendar as tradições ricas e misteriosas das religiões de matriz africana. Preparem-se para mergulhar nas raízes sagradas que conectam as comunidades ao divino. Em cada batida dos tambores e nos movimentos graciosos das danças sagradas, encontramos um universo de significados. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, são verdadeiras expressões de fé, respeito à natureza e conexão com os ancestrais. Vamos explorar mitos fascinantes, conhecer os orixás e desvendar os rituais que permeiam essas tradições tão singulares. Há uma história tão rica quanto misteriosa que envolve as religiões de matriz africana, um tecido espiritual que remonta aos tempos ancestrais do continente. Nos ritmos dos tambores e nas danças sagradas, encontramos vestígios de sistemas de crenças que resistiram ao tempo. As origens dessas religiões estão entrelaçadas com as diversas civilizações que floresceram na África ao longo dos séculos. Cada grupo étnico desenvolveu suas próprias práticas e interpretações, resultando em uma miríade de tradições distintas. De Ifá na Nigéria ao Vodou no Benin, as religiões africanas são tão diversas quanto as terras que as viram nascer. Com a diáspora africana durante a era colonial, essas tradições viajaram para outras partes do mundo, especialmente para as Américas. No Brasil, por exemplo, o candomblé e a umbanda se formaram como sínteses únicas das raízes africanas e das influências indígenas e europeias. Os orixás, entidades divinas veneradas nessas religiões, são um elo vital. Cada orixá representa aspectos específicos da vida e da natureza, e os devotos buscam sua orientação para diversos aspectos, desde saúde até decisões cotidianas. Essa interação direta entre o divino e o humano é uma característica marcante. Contudo, essa rica herança espiritual também enfrentou desafios ao longo da história, com o período colonial impondo restrições e distorções nas práticas tradicionais. Hoje, as religiões de matriz africana continuam a resistir, encontrando espaço para florescer e serem celebradas, não apenas como sistemas de crenças, mas como testemunhas vivas da tenacidade cultural africana. Assim, ao explorar a história dessas religiões, mergulhamos não apenas nas profundezas de sistemas espirituais, mas também na resiliência de um povo que, apesar de adversidades, mantém viva sua conexão com o sagrado. Religiões de matriz africana é um termo utilizado, no Brasil, para se referir às religiões que se desenvolveram a partir do processo vinda dos povos escravizados do continente africano. O termo é citado no Estatuto da Igualdade Racial e em outros estudos. As religiões tradicionais africanas são aquelas praticadas no continente africano, geralmente em zona rural. Cerca de 28% da população africana pratica suas religiões tradicionais. 35% pratica o cristianismo e outros 35% o islamismo. Cerca de 1% pratica outras religiões, incluindo o hinduísmo. Religiões afro-caribenhas. Vodou é o nome da religião afro no Haiti. Muito sincrética, é uma mistura de elementos da religião dos povos Jejes, do antigo reino do Daomé, hoje República do Benin, que cultuavam os voduns, divindades muito semelhantes aos orixás do povo vizinho, os iorubás, com a religião indígena das Ilhas Caribenhas. Santeria é o nome da religião afro em Cuba. O sincretismo aqui é com o catolicismo. Cultuam os orixás dos iorubás,
que chamam de Lukumi, nome antigo dos orixás. É muito parecido com o candomblé. Também é chamado de regla de Osha, ou simplesmente regla. Seus praticantes são os santeiros. Religiões afro-brasileiras. Tambor de Mina é o nome da religião afro no Maranhão, também praticada no Piauí, Pará e outros estados da Amazônia. Tem a mesma origem que o vodú haitiano, nos povos Jejes, Fon e Eué. Os sacerdotes se chamam vodunos e as sacerdotisas vodunces. Neles são cultuados voduns, orixás, gentis e caboclos. Xangô é o nome da divindade iorubá do trovão. Esta divindade é tão importante em Pernambuco que batiza a religião afro no Recife. Lá, os praticantes são chamados de xangozeiros. O candomblé é a religião afro-brasileira mais conhecida e celebrada. Se espalhou da Bahia para os outros estados, chegando até mesmo no Rio Grande do Sul, onde já existia outra modalidade de religião afro-brasileira, o batuque. Existem vários graus hierárquicos dentro de um candomblé: abiã, simpatizante, iaô, iniciado, ebomi, irmão mais velho com 7 anos de iniciado, titulares de cargos vitalícios como alaxé, guarda dos implementos sagrados, alabê, tocador de atabaques, axogum, sacrificador, iabacé, cozinheira, amorou, responsável por Exu, Ekede, cuida dos orixás manifestados, Ogã contribui materialmente com o terreiro, Babalaô, adivinho, e Babalorixá, pai de santo ou Ialorixá, mãe de santo. Macumba é o nome de um instrumento de percussão de origem banta utilizado em rituais dessa matriz africana no Rio de Janeiro. Devido à pejoração construída pela Igreja Católica em torno da palavra, seus adeptos mudaram o nome para Candomblé de Angola. Neste tipo de candomblé, se cultuam os inquices, divindades semelhantes aos orixás iorubás. Tata Ninquice e Mameto Ninquice são os cargos máximos. Batuque é o nome dado pelos brancos à religião afro no Rio Grande do Sul devido ao som dos tambores. É uma religião bem diferente das outras afro-brasileiras, embora a base continue sendo a mesma, a cultura dos orixás. O sacerdócio é muito centralizado, sendo que o Babalorixá ou Ialorixá desempenha os papéis de pai de santo e sacrificador, é o responsável pelo Exu e também pelos implementos sagrados, e é o adivinho. Só existe uma categoria de Omorixá, filho de Orixá, Iaô. Espero que tenham apreciado essa introdução ao vasto mundo das religiões de matriz africana. Se você deseja continuar essa jornada de descobertas, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de comentar suas impressões abaixo. Afinal, a riqueza cultural merece ser compartilhada. Desejo a todos muita luz e axé. Que esta exploração nos conduza a um entendimento mais profundo e respeitoso das tradições que moldam a espiritualidade africana. Até o próximo vídeo, e lembrem-se sempre de espalhar boas energias. Axé!